Vamos seguir para, já que a gente tava falando de cuzão, vamos falar de Mengele. Eu sou assim no link, né? Sou sempre elegante. Bom, começa por Mengele, depois a gente vai pela parte oculta do Quer começar? Mas acho que a pergunta já engloba mais ou menos tudo isso. Mas se você tiver uma observação, uma pontuar, acho importante. Porque quando a gente vê... Eu vou ser generosa aqui e a parte dele, eu indico aí que a galera assista o vídeo do Pedro Burini. Que veio Pedro aqui. Burini, porque ele fez um trabalho muito melhor do que o que eu vou falar aqui. Que ele... muitas das coisas que eu vou falar aqui, inclusive, acabei sem querer até absorvendo, porque fez um trabalho ótimo. Tava aqui no podcast, procurei o episódio dele. E ele vai saber, inclusive, falar melhor aí sobre ele, porque o cara fez um trabalho que ele rastreou, né, documentos, o cara rastreou um monte de coisa. E, basicamente, falar do Mengele, a gente vai falar isso aí, só que a diferença é que o cara tem um monte de comprovação sobre isso. Mas se você quiser, ainda assim, depois eu posso falar alguma coisa aqui. Não, eu quero, e muito legal que a Joyce realmente ela ouve o podcast, né? Eu fico muito feliz. Não, eu vi ele falando, Muito legal. que ele rastreou, eu vi que tinham nazistas que, inclusive, vinham se tratar com Mengele. Então, e era real aquilo ali que ele falou. Tinha muita coisa ali que ele falou que era real, que as pessoas passavam mal, não conseguiam, elas tinham períodos que elas trocavam de posto quando a galera chegava. A questão dos gêmeos. Tanto que quando eu fiz, muita gente me mandava lá no direct, olha, tem uma cidade em tal lugar que só tem gêmeos e diz que o Mengele morou aqui. Eu não sei se todos eram de Serra Negra, né, como ele estava falando. E também não tinha também nem uma noção de onde poderia ter sido, mas sim, eles vieram sim para cá. E também para a Argentina, como também a gente já tinha falado uma vez aqui, da última vez que eu vim aqui. E também a primeira. E o que acontece é que todo o restante, seria que meio que me apropriar aí de uma pesquisa que o rapaz acabou fazendo porque ele mandou muito bem. Agora, a questão do Mengele é o seguinte... A única coisa que eu achei, assim, que eu acho que ele não falou, talvez ele também não... Como o trabalho dele é de historiador, ele precisa de muito documento. Mas eu lembro que uma vez foi publicado que eles tinham feito uma... Existe o crânio do Hitler. E eles fizeram uma análise que hoje em dia é possível. E, na verdade, era um crânio feminino de uma mulher de 35 anos. Então, existem muitas chances do Hitler não ter morrido no bunker. Isso é real mesmo. E tinha, assim, que nem ele tá falando do dossiê Odessa. Tem um livro, dossiê Odessa, que é do Frederick Forsyth, uma coisa assim. E a Rota dos Ratos. Então, aquilo ali aconteceu mesmo. Inclusive, tem um submarino, também tem a história de um submarino. Então, várias rotas, e uma delas era a do Vaticano. A Rota do Vaticano era para as pessoas chegarem até a Argentina. Então, por isso que aí ia até lá. Os Perón iam até lá. Porque eles também iam buscar outras coisas. Tipo, cacau, cascalho, dinheiro. E começava assim, eles não era bem dinheiro, né? Porque era ouro. E esse ouro, ele era todo feito na Suíça. Por isso que a Suíça... Países neutros nunca foram neutros. Eles eram os bancos, né? De quem estava em guerra. Então, eles juntavam o dinheiro. Todo o dinheiro do país que eles desviavam, já existia corrupção. Olha, tinha corrupção. E eles desviavam o dinheiro e transformavam tudo em ouro, porque o ouro não tinha como desvalorizar, era fácil de você passar para frente, então transformava em barras e guardava em banco suíço. Daqueles bancos suíços iam transferindo para onde eles queriam, então mandavam um pouco para o Vaticano, aí eles vinham, os Perón vinham, buscavam, levavam para a Argentina, e assim eles iam, né, distribuindo o dinheiro deles e também garantindo moradia, porque quando eles saíram de lá, eles já tinham casa, eles já tinham empresa montada. Então, tem uma na Amazônia, inclusive, que eles começaram a fazer extração de borracha, porque eles queriam fazer tipo de arma, bala, pneu. Eles acharam que sairia mais barato e daria para fazer um outro uso, né, das seringueiras e tal, do líquido das seringueiras, e eles viram que não dava. E abandonaram o lugar. E tem várias cidades, várias empresas, enfim, que se estabeleceram no Brasil, que eram de nazistas e entre outras, né? Mas essa questão que ele estava falando dessa rota que foi feita, isso aí já apareceu em vários livros. E também tem o lance do crânio do Hitler, que era de uma mulher, então não era o crânio dele. E ele tinha, acho que era 30 sósias, se não me engano.
Ele não era muito diferente. Quem copiou essa ideia, se não me engano, foi... O primeiro que copiou depois dele, acho que foi o Saddam Hussein, que também tinha um monte de sósia, depois o Osama, né, que também tinha um monte. Eles foram pegando essa prática, mas quem inventou isso aí de sósia, vários e vários, era o Hitler. Então eles desconfiavam que o Hitler só aparecia quando tinha discurso. Né, porque o Hitler ele discursava, né, maravilhosamente bem. E as demais vezes não, que usava sósia, porque o Hitler era doente. O Hitler tinha problema psiquiátrico sério. Ele gritava durante a noite que os guardas, isso não podia ficar, ninguém podia saber disso, ele ficava no quarto e ele pedia para trancarem. Então, primeiro pensaram que ele tinha insônia, ou algum problema de sono, sonambulismo, qualquer coisa assim. Com o tempo, eu acho que com a pressão, aquilo foi piorando, até que chegou um ponto que eles não podiam deixar a arma perto, ficava guardas armados para segurar ele durante a noite, porque ele agredia as pessoas e começava a dar discursos meio que dormindo, assim. Então, ele era bem problemático nessa parte. Então, tinha horas que, vamos dizer assim, vamos guardar esse Hitler, vamos pôr um sósia aqui, porque ele não está numa condição aí muito legal, e não podia dar essa ousadia aí, porque a galera também estava esperando a cabecinha dele também, né? Então eles jogavam esses sósias também por causa disso. O problema psiquiátrico do Hitler foi tratado, inclusive, pelo Mengele. Mengele dava remédio para ele, calmante para ele. Ele tinha mesmo algum problema. Quem diria, hein? Quem diria? Parecia tão normal, né? Né? Cara tão equilibrado. Pois é. Porra, chocado. Cabelo tão bem penteado, né? Belo bigode.